Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, tá? De ArchiCAD e Revit. Hoje a gente vai entender um pouco sobre o ArchiCAD no que diz respeito ao template, tá? Então, basicamente, um template ele é como é que se diz? É um arquivo onde vai conter todas as configurações, não só um arquivo, tá? Tem muita gente que vende template como sendo só um único arquivo, e não é isso, tá? Mas o coração dele concentra-se no arquivo principal, que eu vou explicar. Onde vai ter as configurações que você mais utiliza no escritório para dar mais fluidez no dia a dia, senão você não tem esse rendimento todo. O template ele é um dos pilares para que você consiga ter produtividade no seu dia a dia do seu escritório, tá? Com o que? Então a gente tem uma série de configurações, tem vários níveis de entrega de template. Tem um template mais básico, tem um mais elaborado, tem um meio termo ali. Isso vai depender muito da dinâmica do escritório, da necessidade do cliente, tá? Mas o que é que a gente faz aqui? Primeira coisa, você tem que entender as extensões do ArchiCAD, né? Então aqui eu tenho o PLN, que é o arquivo nativo, o PLA, que é o arquivo que serve para armazenar informações, para você transferir de uma base para outra. Então você vai PLA, e tem aqui o TPL. TPL é justamente a extensão do seu template, do seu arquivo de template, tá? No ArchiCAD. Então a gente vai usar esse arquivo aqui para desenvolver nosso template. E como é que a gente faz? A gente vai abrir um arquivo padrão do ArchiCAD básico, vai fazer nossas configurações, e na hora você vai vir aqui arquivo salvar como e vai escolher a opçãozinha TPL aqui para salvar como template. Na próxima vez que você for abrir um novo projeto aqui, você vai escolher aqui o seu, ou procurar o seu arquivo base, tá? O seu arquivo padrão, ok? Então basicamente é isso. Mas é só isso? Não. Então, para você desenvolver um template, e para você fornecer para terceiros esse template, ele vem de alguns outros acompanhamentos, tá? Então, o primeiro passo que ele vem é o seguinte, é o manual, tá? Então aqui no manual, ele vem um descritivo, tá? Do que contém o seu template. Tá? Então vai vir uma visão geral, requisito para funcionar o seu template, a versão do seu ArchiCAD, é um manual que vai ficar no escritório para consulta rápida, tá? As nomenclaturas, então você vai definir uma nomenclatura de usar para quando você abrir o arquivo do ArchiCAD, você saber que aquilo ali faz parte do template, tá? Para você já ir direto ao ponto, como essa nomenclatura vai estar organizada. Tá? Então você pode especificar isso aqui, e dependendo, tem gente que coloca no mesmo manual, tem gente que coloca a parte, um passo a passo de como utilizar determinada ferramenta. Nesse caso aqui foi vegetais, tá? Então aqui tem diversas formas de acessar, onde é que fica armazenado, como criar um novo, e aí você vai seguindo um passo a passo, porque não adianta só dar um arquivo do ArchiCAD e se vira. Não, você tem que especificar, tem que dizer como é que usa, onde é que está, tudinho. Então esse manual ele serve para isso, tá? Ok, então tem algumas informações que você não é você sozinho que vai desenvolver, isso é um trabalho que leva 2, 3, 4 meses a se fazer, tá? E você vai sentar com o pessoal do escritório e vai desenvolver isso a 4 mãos. Fora o manual, certo? Tem um outro aqui que é o anexo. O anexo é onde vai conter tudo, certo? Onde vai conter tudo que tem no seu template de forma de informação. Então eu tenho aqui, a gente definiu no template, deixa eu abrir lá aqui. Então a gente definiu aqui no template, nos vegetais, que eu tenho essas nomenclaturas de vegetais aqui. Então isso tudo aqui eu tenho que colocar dentro do meu anexo, tá? Para quando a pessoa tiver alguma dúvida, saber
aonde recorrer, aonde pegar essa informação e não ficar perdida lá no template, tá? Se não ficar voando. Então por isso que eu sempre digo, esses templates que você vê vendendo por aí é só caça-níquel, não serve para nada para você, tá? Porque faz um basicão ali e tenta vender como se fosse a solução do mundo, e não é, tá? Então é um trabalho bem mais direcionado. Você vê que a gente viu até agora o arquivo TPL do ArchiCAD, que está bem básico ali, que eu mostrei. Tem o manual, que é o descritivo, e tem os anexos onde a gente coloca as informações, certo? Então esses anexos é para informação 2D, tipo corte, tipo cota, tudo vai entrar nesses anexos aqui. Quando se refere a 3D, tá? Ou seja, você tem lá portas, tem um monte de coisa lá, então você vai criar o armazém 3D, que é justamente esse arquivo aqui, ó, tá? Então tudo que é 3D você vai apresentar para pessoa, para o escritório. Então, para quem tiver dúvida, então aqui eu tenho as zonas, tá? Área coberta, como é que ela trabalha, as cores que ela é especificada. O 3D tá todo aqui, então estudo de fachada, como é que é. Então você vai levar tanto o TPL aqui normal, contendo as informações, quanto o manual descritivo do template, quanto os anexos, que é para informação 2D, quanto o armazém 3D, que é a forma visual para você identificar de forma rápida o que é e como se faz no seu template, tá? Fora isso, a gente ainda tem um guia prático mostrando o passo a passo de como usar determinada ferramenta, de como criar. Então, ou seja, você vai ver que é uma série de documentos que vai no template, não é só um arquivo TPL, acabou e pronto, não. Então tudo isso você tem que deixar organizado, tá? Para o pessoal conseguir trabalhar. E isso tudo vai com um planejamento, tá? Então não é só é isso e pronto, não, você tem que se planejar, você tem que dizer quantos dias leva. Eu coloco geralmente um dia para desenvolver cada item daquele passado, tá? E aí com isso você tem uma estimativa de quanto tempo vai levar. Também tem a parte de automação, né? Aí você vai usar um pouco de GDL para desenvolver algumas características bem específicas do escritório, né? Tem gente que usa as linhas de corte, traço, ponto. Então como é que eu faço isso se não for com GDL? Então fica meio complicado de fazer, se bem que pode ter alguma configuração já direta no ArchiCAD, mas às vezes eu preciso ir lá no GDL para desenvolver alguma coisa, tá? Então basicamente é isso. Eu abri aqui dois arquivos do mesmo, né? Abri esse aqui e aí você nota que esse aqui tá com as texturas carregadas, né? Se você olhar aqui tá com as zonas colocadas, e já nesse outro aqui você vê que tem uns pontos pretos, né, em cima das zonas. Se eu vou visualizar aqui, não carregou a textura, por quê? E aí vem aqui no outro tópico aqui, ó, o PLA, tá? Então quando você for salvar o seu arquivo para mandar para alguém, você salva como PLA. Então como esse aqui não foi salvo como PLA e sim como PLN, ele não carregou as bibliotecas que a pessoa pode ter usado de terceiro, as bibliotecas nativas. Já esse aqui foi salvo como PLA e aí as informações carregou tudo direitinho, tá? Então é basicamente isso. É só um fluxo que eu mostrei aqui do que precisa para desenvolver o seu template. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Precisando de alguma coisa é só falar com a gente. Agradeço.